Olá senhoras e senhores, hoje eu trago mais um vídeo da minha série Como Será o Fim do Mundo. Para quem não sabe, nessa série eu abordo possíveis fins do mundo, algo que pode acontecer, ou então momentos na história da humanidade em que quase o mundo foi por beleléu, ele ficou por um triz, ou pelo menos a humanidade, né? Não o mundo propriamente dito. E como o grande assunto da moda é a epidemia, com esse vídeo não poderia ser diferente. Hoje em dia o grande medo da população quando se trata de epidemia é o ebola, e que de fato é um vírus muito perigoso, mas se vamos considerar as chances desse vírus se tornar uma epidemia catastrófica a nível global, as chances são muito pequenas, mas existe a chance. Hoje em dia, mesmo se surgisse um vírus totalmente novo, extremamente letal, as chances da humanidade sobreviver é muito grande. Embora nem sempre tenhamos a cura de algum vírus, né, ou de alguma doença, hoje em dia com a tecnologia, com o conhecimento que temos hoje em dia, podemos pelo menos identificar esse vírus ou essa doença, ver como ela age, ver como ela propaga. Se não podemos curar, pelo menos podemos evitá-la. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve um momento na história onde houve um grande surto de uma doença que causou várias milhões de mortes e que as pessoas na época não tinham ideia de como curar essa doença e principalmente não tinham ideia de como estavam contraindo a tal doença, né? Foi uma loucura e começaram a culpar outras coisas que não tinham nada a ver com a doença em si. Foi um pânico, foi um caos generalizado. Sim, estou falando da peste negra. Hoje o que se sabe da peste negra é que ela foi uma epidemia de peste bubônica ou algo muito semelhante a isso. Inicialmente os estudos apontavam que 30% da população morreu por causa dessa peste. Mais tarde chegaram ao número ali em torno de 50% e hoje em dia acredito que chegou entre 50% a 60% da população. Mas há quem acredite que esse número foi ainda maior. Imagina a situação, né? Na sua família ou sei lá, na sua escola, no trabalho, metade das pessoas morrendo por causa da mesma doença. Realmente pode ter causado um grande caos. E ao que tudo indica, essa doença teve início na Mongólia, um povo mongol, né, que tinha várias rotas comerciais e acabou espalhando aos poucos, né, para outras populações, às vezes sem querer e muitas vezes também querendo. Houve relatos que algumas batalhas, né, por pontos estratégicos, os mongóis pegavam os corpos das pessoas mortas pela peste, né, colocavam na catapulta e catapultavam para dentro de cidades, fortificações, para contaminar o povo ali dentro. É mole? E devemos lembrar que naquela época as condições de vida eram extremamente propícias para doenças desse tipo se espalhassem dessa maneira. Era como se ali a Terra, né, a Europa, parte da Ásia, da Rússia, os países escandinavos, eles fossem um grande barril de pólvora e a doença foi a fagulha. Isso porque antigamente as condições de higiene eram muito precárias, né? Não se tinha coleta de lixo como se tem hoje. Cada um dava o fim que bem entender para o seu lixo. Isso quando fazia, né? Não havia rede de esgotos, né? Novamente, cada um dava o fim que bem entendia para o esgoto que gerava em casa, né? Isso quando o fazia. Então muitas pessoas simplesmente pegavam o lixo, pegavam o esgoto da sua casa e jogavam na rua, né? Era um esgoto, era um lixão a céu aberto. E claro que os produtos de limpeza que temos hoje em dia também não existiam, né? As condições de armazenamento de alimentos também era nenhuma, né? Não se tinha como colocar um alimento que você pegou lá, que pode estragar na geladeira, porque não existia energia elétrica, muito menos a geladeira, né? Então todo esse ambiente era propício à propagação de insetos, bactérias e principalmente ratos. E esse foi o grande agente que proporcionou essa contaminação em massa, pois a peste bubônica se transmite principalmente por pulgas e que muitas vezes estão nos ratos. Então aquilo se espalhou de uma maneira assim incrível, né? Houve muitos relatos que embarcações de comércio, né, quando um barco finalmente chegava ao seu destino, a tripulação toda
praticamente tinha sido dizimada. Mas um dos fatores determinantes para essa epidemia foi a ignorância. O pessoal da época não tinha a menor ideia do porquê estava ocorrendo aquela epidemia, como curava, como evitava, nada disso. Houve, acredite se quiser, quem culpou um alinhamento planetário e que teria afetado o ar da Terra, né, o deixando tóxico. Mas o que mais foi propagado é que Deus estava muito descontente com as pessoas na Terra e assim resolveu puni-los. Acredite se quiser. E aí foi onde se instaurou o verdadeiro caos. As pessoas começaram a fazer justiça divina, né, por assim dizer, com as próprias mãos. Primeiro porque começaram a se autoflagelar como forma de punição, né, para quem sabe assim Deus tivesse misericórdia deles e tudo mais. Depois começaram a literalmente punir, até matando pessoas que estivessem, né, fazendo algo que não fosse do agrado de Deus. E os judeus foram perseguidos. Sim, antes mesmo da Segunda Guerra acontecer, já havia uma perseguição aos judeus, porque espalhou o boato que os judeus haviam espalhado um veneno na água e etc, etc. Então, né, o resultado era a doença matando as pessoas e as pessoas matando as pessoas por causa da doença. Chegou a um ponto em que haviam mais corpos do que pessoas para enterrá-los, né? Então se criava grandes buracos e jogavam as pessoas lá dentro, sem qualquer cerimônia. E muitas pessoas simplesmente abandonavam suas casas, né, às vezes com familiares já contaminados, para deixar eles morrendo lá e se salvarem. E muitas pessoas se recusavam a chegar perto dos corpos para enterrar esses corpos, né, com medo de se contaminar. Então se viu um verdadeiro cenário apocalíptico com corpos espalhados por todo lado. E depois de tanto caos, os especialistas chegaram à conclusão que eles só não foram totalmente dizimados porque haviam apenas uma fração das pessoas vivas, né, e elas se refugiaram em diversos lugares distantes. Ou seja, havia poucas pessoas e elas se espalharam, né, para se proteger da doença. E assim a doença não conseguiu mais se propagar da mesma maneira e foi se enfraquecendo com o tempo. Ou seja, mesmo com toda a situação, com todo o ambiente adverso, o ser humano conseguiu sobreviver. Com muitas sequelas, com muitas perdas, mas conseguiu, né? Serviu ali como um grande aprendizado. Então eu acho que dificilmente isso poderá voltar a acontecer, a não ser que surja uma hiper, mega, ultra bactéria que se espalhe rapidamente pelo ar e que mate rapidamente, que não dê tempo das pessoas terem consciência do que está acontecendo. Porque caso contrário, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia que temos hoje, né, até o nosso ambiente muito mais, como eu posso dizer, civilizado, dificultam essa propagação massiva e absurda de qualquer doença. Pode ter casos de grandes contaminações de um ponto X ou Y, com certeza, mas dificilmente chegará ao nível que foi da época da peste negra. Bem, é isso aí, espero que tenham gostado. E o que você pensa a respeito da peste negra? Se você vivesse naquela época, como você acha que você reagiria? Será que você também ia sair punindo os outros em nome de Deus ou qualquer coisa do tipo? Ou você ia correndo, ia ficar para cuidar dos seus familiares? Muita gente morreu, velho. Será que tem alguma chance de alguma doença, sei lá, o ebola, causar esse mesmo pânico, esse mesmo cenário apocalíptico que causou a peste negra? Bem, é isso aí, comente aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Ajude-me a dominar o mundo. Visite minha página no Patreon para saber mais detalhes e entre no grupo, onde juntos iremos rumo à dominação global.